Esta é a Ju. Ela é diarista, trabalha de segunda a sábado e consegue fazer até 2 faxinas por dia, às vezes até 3. Mas ela só foi capaz de melhorar o desempenho depois que comprou um Renault Clio, do ano de 2012. Antes, a Ju precisava ir ao trabalho de ônibus e, além de ser muito desconfortável por causa da lotação, ela perdia muito tempo e por isso só conseguia fazer uma faxina por dia. Ela levou 3 anos para juntar o dinheiro e está muito feliz com o seu carrinho vermelho. O namorado da Ju é o Rafa. Ele abandonou a escola pois quer investir muito na profissão de seu sonho, ser um famoso DJ. Enquanto a fama não vem, ele faz bicos, vigiando automóveis nas redondezas de um hospital. Quando a Ju, toda empolgada, mostrou seu carro novo para o Rafa, ela recebeu um balde de água fria. O carro não tem câmbio automático, o ar-condicionado não é digital e não atende o celular no volante. Carro bom mesmo é um Corolla, disse ele. Para constar, o Rafa não tem um carro. Ele se desloca pela cidade de bike, ao menos até conseguir comprar o seu Corolla. O problema do Rafa é que ele usa a utopia como parâmetro para avaliar a realidade. Ele comparou um carro real, o Renault Clio vermelho da Ju, com um carro que só existe em seus sonhos, um Corolla preto com rodas de liga leve. Se compararmos a realidade com a utopia, a realidade vai sempre perder. Se a Ju tivesse comprado um Corolla, alguém poderia dizer que carro bom mesmo é um Mercedes. Por isso devemos comparar a realidade com a própria realidade, como a Ju fez, comparando o ônibus lotado com o seu carrinho novo. Por isso, ela vê a sua conquista com orgulho e alegria. Quanto ao Rafa, a Ju achou que ele é um cara broxante e desconfio até que logo vai ter outra pessoa no banco do passageiro do Renault Clio. Existem muitos Rafas entre os historiadores. São os hipercríticos que olham a realidade histórica a partir de um referencial utópico. Os atenienses criaram algo maravilhoso no século V a.C., um sistema em que todos os cidadãos, ou seja, os homens maiores de 18 anos nascidos na cidade, podiam participar das decisões políticas, votando na Assembleia e, inclusive, qualquer um podia se tornar um arconte, o cargo mais importante da cidade, por meio de uma eleição seguida de um sorteio. A democracia ateniense foi algo excepcionalmente fascinante. Enquanto na França do século XVIII, Voltaire foi preso por ter criticado o regime absolutista, em Atenas todos podiam falar livremente. Por isso, o brilhante Easy Stone afirmou: cheguei à conclusão de que nenhum outro povo na história deu mais valor à liberdade de expressão do que os gregos, particularmente os atenienses. A democracia ateniense foi uma linda flor que floresceu no vasto deserto do autocratismo vigente no mundo antigo. Mas aí vem o historiador broxante e diz: podemos intuir que a democracia ateniense não era para todos os cidadãos, sendo, portanto, limitada, excludente e elitista. A objeção do site ao regime político ateniense era porque as mulheres, as crianças, os escravos e os estrangeiros não participavam da democracia. Em vez de comparar os atenienses com os outros povos da época, que achavam que o seu rei era um deus, compara-os anacronicamente com a nossa época, só para avaliar as coisas com mais precisão. As mulheres só votaram pela primeira vez na França, um país que é o berço das lutas civis, em 1945. A escravidão só acabou no Brasil em 1888. E o historiador broxante quer que a democracia ateniense de 2.500 anos atrás fosse tão inclusiva como é a nossa democracia. Nietzsche, no texto Considerações Intempestivas sobre a Utilidade e os Inconvenientes da História para a Vida, refuta essa concepção crítica de história. Para ele, essa história não serviria à vida,
pois advoga que nada no passado é justo e merece existir. O historiador crítico traria em suas mãos um machado e com ele vai cortando todas as belas e raras árvores que um dia surgiram na história. Árvores como renascimento cultural, revolução científica, o iluminismo, emancipação dos escravos, direito das mulheres, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Protocolo de Quioto e muitas outras. Todos esses acontecimentos foram grandes realizações da humanidade, mas o historiador broxante não acha que eles foram bons o bastante. Vejamos o caso do iluminismo. O iluminismo trouxe várias coisas bacanas: divisão de poderes, tolerância, defesa da razão, humanismo. Mas aí vem o historiador broxante e diz que o iluminismo foi uma ideologia burguesa e não pretendia fazer uma transformação profunda na sociedade. Será que uma ideia deixa de ser boa só porque ela foi proferida por alguém de uma classe social específica? Quando é que foi feita uma transformação profunda na sociedade que deu realmente certo? O fim da escravidão no Brasil, em 1888, foi um momento de celebração, principalmente para aqueles que eram escravos. Machado de Assis escreveu na Gazeta de Notícias: verdadeiramente foi o único dia de delírio público que me lembro ter visto. Não é para menos. Depois de muitas lutas de escravos, abolicionistas, políticos, a escravidão finalmente acabou. Mas o historiador broxante põe fim à festa. Mas não foi feita uma reforma agrária para dar terras aos ex-escravos. De fato, mas a liberdade foi conquistada. Precisamos celebrá-la e depois lutar por mais conquistas, inclusive por mais igualdade social. Enfim, não deixe o historiador broxante lhe roubar a beleza e o significado de alguns acontecimentos históricos. Reserve a utopia para mudar o presente e não para minimizar as conquistas do passado. Reconheça o valor e o esforço daqueles que, em meio a um oceano de guerras, fomes, autoritarismo, ignorância, opressão, conseguiram criar lampejos de democracia, liberdade e bom senso no processo histórico. Afinal, ninguém gosta de uma pessoa broxante. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.